Eu nunca fui o tipo de homem que espia, que desconfia, que vasculha o que não deve. Vivi 52 anos acreditando que respeito era a base de tudo, que se eu cumprisse minha parte, o mundo cumpriria a dele. Mas naquela noite, quando empurrei a porta do meu próprio quarto, descobri que respeito é algo que só existe até o momento em que alguém decide pisar nele. A cena não foi como nos filmes, sem gritos, sem drama, sem roupas voando. Foi silenciosa, quase banal. Ela estava ali, minha esposa, de costas para mim, o lençol enrolado nos joelhos, a respiração calma, e ao lado dela, o melhor amigo do meu filho, aquele que eu via como um segundo garoto da casa, aquele a quem eu servia churrasco aos domingos, aquele que me chamava de tio. Por um segundo achei que meu corpo fosse desabar, que eu fosse gritar, quebrar algo, fazer o escândalo que se espera de um homem traído. Mas não fiz nada disso. Eu simplesmente fiquei parado, observando. Ela se virou devagar, percebeu minha presença e naquele instante o tempo pareceu parar. Não houve pânico nem desespero. Houve apenas um sorriso curto, torto, quase triunfante, como se dissesse: então é isso, agora você sabe. Esse sorriso me destruiu de um jeito que a traição sozinha jamais conseguiria. Não foi o corpo dela que me doeu ver em outra cama. Foi o olhar que me dizia que aquilo não era um acidente, não era uma fraqueza. Era uma escolha, uma decisão fria, premeditada. Um gesto de desprezo puro. Eu olhei para o rapaz, o amigo do meu filho, e ele não teve coragem de me encarar. Fingiu dormir como um covarde, como alguém que sabe o tamanho do abismo em que se meteu. Eu apenas fechei a porta, devagar, e caminhei até a sala. Não chorei, não falei nada. Só me sentei na poltrona onde costumo ler e fiquei olhando para o nada, escutando o tic-tac do relógio de parede que parecia zombar de mim. A madrugada foi longa. O silêncio era tão pesado que eu quase podia ouvir meus próprios pensamentos se desmontando um a um. Tentei entender onde foi que comecei a perder minha casa, minha mulher, minha paz. Se foi quando comecei a trabalhar demais. Quando passei a jantar sozinho na cozinha enquanto ela assistia às novelas no quarto. Ou talvez quando parei de reparar no perfume novo que ela usava. Eu me senti velho, não pela idade, mas pela inutilidade. Pela constatação de que, dentro da minha própria casa, eu era o último a saber da minha própria história. Por volta das 3 da manhã, fui até o escritório. A mesa ainda tinha as contas que eu pagara mais cedo, as chaves do carro, o relógio que eu usava quando ainda acreditava que tempo era algo que se podia controlar. Peguei um caderno e comecei a escrever. Não um bilhete de despedida, nem uma carta de perdão. Apenas palavras soltas, como se tentar registrá-las fosse uma forma de não enlouquecer. Escrevi: o amor acaba quando um dos dois passa a dormir em paz, enquanto o outro permanece acordado. Depois fechei o caderno, apaguei as luzes e sentei novamente na poltrona. Esperei o amanhecer sem fechar os olhos. Quando o sol começou a atravessar a cortina, o quarto deles ainda estava fechado. Nenhum barulho, nenhuma tentativa de disfarce. Levantei, preparei café e sentei à mesa. Eu podia sentir o cheiro do sabonete dela no corredor. O som leve dos passos tentando ser discretos. O rapaz saiu primeiro. Cabelo bagunçado, roupa amassada, olhos baixos. Passou por mim sem dizer nada. Parecia um ladrão fugindo da cena do crime. Logo em seguida ela apareceu. Vestida, impecável, como se fosse um dia qualquer. Pegou uma xícara, serviu café e perguntou: dormiu bem? Foi nesse momento que percebi que ela sabia exatamente o que fazia. Que o sorriso da noite anterior não foi um reflexo de culpa, mas um aviso. Ela queria me ferir sem me tocar. Queria me ver pequeno, calado, vencido. Eu olhei para ela por alguns segundos e algo dentro de mim se quebrou. Não em raiva, mas em lucidez. Aquele casamento já tinha morrido há muito tempo. Eu é que ainda não tinha enterrado o corpo.
Terminei o café em silêncio. Peguei minha carteira, saí de casa e caminhei até o parque da cidade. Sentei num banco como um velho qualquer esperando passar o tempo. Mas, dentro de mim, uma engrenagem começou a girar devagar. Eu sabia que, se abrisse a boca, diria palavras das quais me arrependeria. Se reagisse com fúria, daria a ela o espetáculo que ela parecia querer. Então decidi que minha resposta seria outra. Não um escândalo, não um tapa, não um pedido de explicações. Minha resposta seria o silêncio. E esse silêncio seria o início de algo que eles jamais esqueceriam. Enquanto o vento soprava e as folhas caíam sobre meus sapatos, eu senti a primeira fagulha da calma que antecede a tempestade. Eu já sabia o que precisava fazer. E ao contrário deles, eu teria tempo. Muito tempo. Porque a vingança de um homem que foi traído não é o grito, é o planejamento. E o que viria na manhã seguinte, eles nunca imaginariam. O amanhecer daquele dia tinha um gosto metálico, como se até o ar estivesse pesado demais para respirar. Senti o sol entrar pela janela da cozinha, mas não aqueceu nada. Era só claridade sem calor, uma lembrança de luz em uma casa que já não tinha alma. A chaleira apitou e o som me pareceu ensurdecedor. Fiz o café no mesmo ritual de sempre. Água fervendo, pó fresco, o mesmo filtro de pano que ela dizia que eu devia jogar fora há anos. Tudo igual, mas nada igual. Sentei à mesa com a xícara nas mãos e fiquei olhando o vapor subir, tentando entender onde terminava o pesadelo e começava o dia. O relógio marcava 6h45 quando ouvi o ranger do piso no corredor. Eram passos leves, hesitantes, de quem ainda não sabia qual seria o preço do que fez. Ela apareceu primeiro, vestia a mesma calma no rosto. O cabelo preso, o perfume conhecido, a mesma expressão de quem acordou de um sonho que não a tocou. Disse apenas, bom dia, como se nada tivesse acontecido. Eu apenas acenei com a cabeça, dei um gole no café e continuei olhando para o nada. Minutos depois, ouvi o som da porta do quarto se abrindo outra vez. Era ele, o melhor amigo do meu filho. O mesmo garoto que tantas vezes sentou àquela mesa comigo, comeu o pão que eu mesmo amassava, riu das histórias da minha juventude como se me admirasse. Agora passava por mim sem olhar, com os sapatos na mão e a culpa estampada no rosto. A vergonha era o mínimo que podia carregar. Ele tentou murmurar um senhor, mas engoliu a palavra no meio. Saiu rápido, como quem foge de um incêndio que ajudou a começar. Ela, por outro lado, continuou ali. Pegou uma xícara, serviu-se de café, sentou à minha frente. Você não vai trabalhar hoje? Perguntou como se o mundo ainda estivesse inteiro. Eu não respondi. Só mexi o açúcar e observei o reflexo da minha mão tremendo levemente na superfície escura do líquido. Não era raiva, era controle. O tipo de tremor que aparece quando o corpo quer gritar, mas a alma manda ficar quieta. Ela tomou um gole, encostou a xícara no pires e me olhou de frente. Se você tem algo a dizer, diga. Disse num tom que misturava impaciência e desafio. Eu sorri de leve, e foi nesse sorriso que percebi que já tinha virado a chave. Eu não seria o homem que ela esperava ver. O traído, o furioso, o humilhado. Eu seria o oposto, o calmo, o calculista, o invisível. E invisibilidade, aprendi naquele instante, é o pior castigo para quem vive de atenção. Levantei-me, lavei a xícara e deixei-a secando no escorredor. Não tenho nada para dizer. Falei, finalmente. Mas tenho muito para fazer. E saí. A reação dela foi o silêncio. Um silêncio tenso, que eu senti atrás de mim como uma presença. No caminho até o trabalho, minha cabeça era um mar revolto. Pensei em ligar para o meu filho, contar tudo, acabar com a amizade dele, com a inocência que ele ainda tinha. Mas segurei o impulso. Eu sabia que o tempo certo para dizer as coisas não é o mesmo que o tempo de sentir.
E naquele momento, o que eu sentia era demais para caber em palavras. Passei o dia como um fantasma no escritório. Colegas falavam, riam, discutiam planilhas, e eu só ouvia um zumbido distante. Voltei para casa já de noite e ela estava lá, sentada na sala, assistindo a um filme qualquer. O mesmo cenário, o mesmo sofá, mas parecia outra pessoa. Ou talvez fosse eu quem tivesse mudado. "Você não vai jantar?" perguntou. Eu disse que não tinha fome. Ela insistiu, disse que ia esquentar algo. Respondi com o mesmo tom que aprendi com o silêncio dela. "Não precisa." A verdade é que naquele momento eu comecei a descobrir o poder que existe em negar o conflito. Porque o silêncio, quando bem usado, é um espelho que obriga o outro a encarar o próprio reflexo. Nas horas seguintes percebi algo interessante. Ela começou a ficar inquieta. Tentava provocar reação. Um comentário sarcástico, uma pergunta desnecessária, até uma leve provocação sobre homens que não sabem perdoar. Eu apenas ouvia e voltava meus olhos para o jornal. O que ela não sabia é que cada palavra dela era uma confirmação. Eu não precisava mais de provas nem de explicações. Já tinha tudo o que precisava, a certeza. Naquela noite, fui dormir no quarto de hóspedes, o mesmo onde meu filho dormia quando pequeno. O colchão era duro, o travesseiro tinha cheiro de guardado, mas dormi como não dormia há meses, porque pela primeira vez meu coração estava frio, e o frio, às vezes, é o melhor antídoto contra o fogo da raiva. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Ela acordava antes, tentava puxar conversa, preparava café para dois, deixava o prato dela mais cheio do que o meu, como se comida pudesse curar vergonha. Eu apenas comia em silêncio e saía. Cada palavra que eu não dizia pesava mais do que um discurso inteiro. E com o passar das manhãs, percebi o que estava acontecendo. Ela começou a temer o que eu poderia estar pensando. O silêncio virou um campo minado. Ninguém aguenta muito tempo sendo ignorado por quem um dia acreditou ter o controle. Ela começou a deixar bilhetes na mesa. "Precisamos conversar. Você não vai me ouvir? Isso não vai resolver nada." Eu não respondia a nenhum. Rasgava cada bilhete e colocava os pedaços dentro de um envelope guardado na gaveta. Era minha coleção de arrependimentos tardios. Foi durante um desses cafés frios que a ideia me veio, clara e serena. Eu não precisava vingá-la com violência, nem com palavras. Bastava tirar dela o que ela mais amava, a segurança. E segurança naquela casa tinha um nome e um dono, o meu. Eu possuía metade de tudo ali, e ela parecia ter esquecido disso. A casa, o carro, as economias, tudo tinha o meu nome em algum papel. E, enquanto ela dormia tranquila, achando que o silêncio era fraqueza, eu comecei a preparar o primeiro movimento de algo muito maior. Aquela mesa, onde o café esfriava toda manhã, virou meu campo de guerra. E cada colherada de açúcar que eu mexia era uma contagem regressiva. O silêncio já não era um castigo. Era o plano. O nome dele era Rafael. 28 anos, o tipo de rapaz que chega sorrindo, cumprimenta olhando nos olhos e aperta a mão com firmeza, desses que todo pai gostaria de ver perto do próprio filho. E por muito tempo eu acreditei que ele fosse isso mesmo, um bom rapaz. Amigo leal, trabalhador, educado. Conhecia minha casa como quem conhece um porto seguro. Vinha almoçar aos domingos, jogava conversa fora na varanda comigo, pedia conselhos sobre a vida, sobre como construir uma família sólida. Eu dizia a ele que a honestidade era o que sustentava um lar. Ironia das ironias, foi ele quem destruiu o meu. Lembro do primeiro dia em que o meu filho o trouxe aqui. "Pai, esse é o Rafa, joga comigo no time da faculdade", disse, com aquele entusiasmo ingênuo de quem acredita que o mundo ainda é simples. Rafael me cumprimentou, olhou ao redor e elogiou a casa. "Tem cheiro de lar", comentou. Na época, achei bonito ouvir aquilo.
Hoje, cada vez que lembro dessa frase, sinto um nó na garganta. Talvez, desde aquele dia, ele já estivesse testando o terreno, medindo o que podia conquistar, o que podia tomar. Não sei quando exatamente ele cruzou a linha, mas sei quando as coisas começaram a parecer erradas. Pequenos gestos, sorrisos que demoravam demais, olhares que ela fingia não notar. Uma vez, lembro de chegar mais cedo do trabalho e encontrá-los na cozinha. Ele lavava a louça, ela cortava legumes, os dois rindo de algo que eu não entendi. Quando entrei, o riso cessou, rápido demais. Eles se entreolharam e ela disse: Rafael estava só ajudando. Ajudando. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por dias. Com o tempo ele passou a aparecer mais, mesmo quando meu filho não estava. Dizia que vinha pegar um livro, devolver uma ferramenta, conversar. Eu não via malícia. Ainda não. Acreditava que era apenas um rapaz solitário que encontrara em nós uma família estendida. Até que notei as ausências dela coincidindo com as visitas dele. Os mesmos horários, as mesmas desculpas. Fui ao mercado, fui na costureira, passei na farmácia. Só que o carro dele, curiosamente, estava sempre estacionado na rua de trás. E ainda assim, eu negava para mim mesmo. Porque o coração de um homem velho é teimoso. Quer acreditar que a lealdade é um instinto que sobrevive ao tempo. Que as pessoas a quem você estendeu a mão não vão mordê-la. Eu tinha orgulho do meu filho e, por extensão, orgulho do amigo dele. Achava bonito o vínculo dos dois. Achava que o mundo ainda produzia amizades limpas. Mas o que Rafael queria não era a amizade, era acesso. A confiança que ele conquistou com meu filho e comigo foi a chave da porta que o deixou entrar em tudo. Na casa, na rotina, na intimidade. Ele sabia nossos horários, sabia quando eu viajava, sabia quando meu filho ficava fora por causa do trabalho. E, pelo visto, sabia também como transformar uma mulher entediada em cúmplice de algo sujo. Às vezes eu penso que a traição não começou no quarto, mas no riso da sala, na liberdade que demos sem perceber. Ela dizia que ele era como um filho, para mim. E talvez tenha sido isso que a excitava, a perversão de quebrar um limite moral. Era menos sobre paixão e mais sobre poder. Ela queria ver até onde podia ir sem ser descoberta, e ele queria provar que podia tomar o que não era dele. O que me destrói, até hoje, não é a infidelidade carnal, mas o jogo psicológico. Porque agora percebo. Eles queriam me testar. Ver até onde um homem de idade aguentaria ser humilhado antes de quebrar. Mas o que eles subestimaram é que homens como eu não quebram. Racham em silêncio e reconstroem na escuridão. Depois daquela noite, comecei a observar. Cada gesto, cada olhar, cada respiração. Ela começou a evitar o toque, a inventar reuniões que terminavam tarde. E Rafael sumiu por uns dias, provavelmente achando que o tempo apagaria o estrago. Só que o tempo, comigo, não apaga nada. Ele arquiva. No quarto dia, após o flagrante, ele apareceu novamente. Estava no portão disfarçando nervosismo. Disse que viera devolver umas ferramentas do meu filho. O sol estava forte, o rosto dele suava, mas os olhos denunciavam o medo. Eu apenas abri o portão e deixei-o entrar. Ele tentou me cumprimentar, estendeu a mão, mas eu olhei para ela e não fiz nada. Ele recuou, engolindo o próprio constrangimento. Entrou, deixou a caixa de ferramentas na varanda e disse: "Manda um abraço pro seu filho." Eu respondi com calma: "Quando for o momento certo, mando sim." Ele saiu rápido. E quando a rua ficou vazia, eu percebi que aquele foi o primeiro round. Eu sabia que ele não dormiria tranquilo naquela noite. Foi nesse mesmo dia que comecei a revirar meus papéis, meus contratos, meus documentos antigos. Abri o cofre, revisei contas conjuntas, lembrei de cada assinatura que fiz ao longo dos anos. E percebi algo curioso. A casa onde eles cometeram a traição, a casa onde ela me destruiu, era totalmente minha. Comprei antes de me casar. Nunca a incluí em partilha.
E esse detalhe, esquecido por todos, agora seria o fio condutor de tudo. Enquanto eles achavam que eu era o homem calado que aceitava, eu já era o homem que agia. E a cada café que esfriava sobre a mesa, um novo plano ganhava forma. Naquela noite, olhei para o teto e pensei no meu filho. Ele ainda não sabia de nada, e isso me corroía, porque Rafael era como um irmão para ele, e a traição dele o atingiria de um jeito que talvez eu não tivesse força para consolar. Mas decidi que antes de proteger o coração do meu filho, eu precisava proteger a minha dignidade. E foi ali, deitado em uma cama que não era mais lar, que fiz minha promessa. Eu não gritaria, não exporia, não imploraria. Eu tiraria tudo. Cada migalha de conforto que ela acreditava ser dela, cada sensação de estabilidade que ele achava ter conquistado. Eles tinham me tirado o respeito. Agora eu os tiraria do chão. E o primeiro passo viria em silêncio, como tudo o que é inevitável. Ele acordava cedo, como sempre. Ainda hoje me lembro do som dos tênis batendo no piso quando ia correr antes do trabalho. Do som da risada dele quando perdia no videogame. Do jeito desajeitado com que segurava a bandeja quando me servia o almoço nas tardes que eu estava em casa. Esse mesmo filho, o menino que me trouxe orgulho e noites sem sono, continuava a me chamar de pai, com a mesma naturalidade que usava para pedir conselhos sobre carros e trabalhos. E eu fui forçado a carregar no peito uma notícia que destruiria tudo aquilo em segundos. Por semanas, olhei para ele e vi um homem que ainda confiava demais nas pessoas ao redor. Vi na postura dele a mesma ingenuidade que eu tinha quando era jovem. A crença de que amizade e família eram sinônimos. Que um amigo do peito jamais pisaria no limite que separa lealdade de traição. Eu poderia ter ido até ele na primeira manhã, jogado tudo na mesa e deixado que a verdade explodisse como tempestade. Mas havia algo dentro de mim maior do que o desejo primário de justiça. Havia a necessidade de escolher o momento certo para que a verdade não o devorasse de uma vez. Porque eu sabia o quanto isso faria mal. Pensei em como sua reação podia ser pura dor, em como ele poderia tomar decisões precipitadas, procurar o rapaz, partir para agressões ou até ficar tão perdido que não conseguisse ver a vida. Eu me lembrava do menino que na escola levou uma suspensão por proteger um colega. Eu lembrava da sensibilidade que nunca deixara de existir nele. E por isso preferi uma pena metódica a um golpe aberto. Preferi punição que conservasse sua dignidade intacta, mesmo que a verdade que eu guardava o obrigasse depois a escolher de novo em que tipo de homem queria se transformar. Os dias que se seguiram foram um exercício de discrição. Sentei-me com calma à minha escrivaninha e abri pastas que fazia anos não tocava. Revirei contratos antigos, notas fiscais, cópias de compra, tudo aquilo que constrói a arquitetura silenciosa de um lar. Escrituras, pólisas, apólices de seguro, declarações de bens. Havia pilhas de papéis com meu nome puro, assinatura firme, datas que mostravam que eu tinha adquirido e mantido aquilo muito antes de qualquer casamento que eu tivesse feito. Não era arrogância, era fato. Um detalhe que, até então, nenhum deles parecera notar. Enquanto fazia essa revisão, passei a observar a rotina do filho com atenção cirúrgica. Notei os horários em que saía, os telefonemas que atendia, as novas desculpas que surgiam para encontros com o amigo. Vi também os padrões de comportamento da minha esposa. Pequenas saídas, mensagens apagadas logo após serem lidas, sorrisos rápidos ao telefone. Coletava tudo sem pressa, anotava mentalmente, como quem arquiva provas para um processo que ainda nem começou. Não havia pressa porque sabia que tempo era um aliado. Eles, em sua confiança, gastavam dias achando que tudo seguiria igual. Em paralelo, comecei a proteger o que era meu. Abri uma conta separada e transferi valores para uma reserva que ninguém suspeitaria existir. Não era vingança escancarada, era precaução.
Deixei instruções com o meu advogado de confiança, aquele que eu consultara quando comprara a casa e que me conhecia há décadas. Marquei uma reunião sem alarde, levei cópias de documentos, expliquei com frieza aquilo que já sabia por observação: que havia uma quebra de fidelidade, que a convivência havia sido violada. Pedi ao advogado para preparar alternativas legais que não dependessem de exposição pública imediata. Coisas como reestruturação de propriedade, alteração de beneficiários e instrumentos de proteção patrimonial que pudessem ser implementados com rapidez quando eu desse a ordem. Tudo isso eu fiz em silêncio, sem drama, sem confidenciar a ninguém. Até meu filho eu mantive fora do círculo, não por covardia, mas por respeito. Percebi que há verdades capazes de destruir, e não queria ser o homem que derrubaria o mundo dele com um único sopro. Preferi, em vez disso, ser o arquiteto de um desfecho que cobrasse o preço por suas faltas, mas que também mantivesse uma porta para a redenção, caso ele realmente se arrependesse. Houve noites em que me senti egoísta por não contar tudo de imediato. Vi figuras de sonho em que ele me confrontava, olhos cheios de dor e acusação. Em outras, vi o que ocorreria se eu agisse precipitadamente. Discussões públicas, cenas que eles alimentariam nas redes sociais, humilhação que se prolongaria ad infinitum. Conhecendo o caráter do meu filho, sabia que ele resistiria a entender a complexidade de uma traição adulta, confundiria lealdade com culpa, protegeria o amigo por hábito, justificaria a mãe, talvez por medo de encarar o próprio vazio. E eu não queria que a confusão se transformasse em violência. Então planejei um caminho com etapas. Primeiro, garantir os documentos que me dariam controle sobre o patrimônio. Segundo, reunir provas suficientes para que, quando o momento chegasse, a verdade não fosse acusação vaga, mas demonstração. Terceiro, preparar um cenário onde o confronto fosse inevitável, mas racional. Queria forjar um ambiente em que meu filho pudesse enxergar com clareza, sem a cortina de sentimentos manipulados por quem já havia escolhido o caminho fácil da traição. Enquanto isso, mantive a rotina de pai presente. Fiz um almoço que ele gostava, ajudei a consertar a bicicleta que ele guardava no galpão, senti o cheiro do shampoo dele nos travesseiros e o apertei ao sair. Fazia isso com calma e com uma tristeza que não mostrava. Inventava desculpas para estender o tempo com ele, para observar sem ser óbvio. Queria que, quando a hora chegasse, eu fosse a voz da razão e não o inesperado açougueiro de seus sonhos. Ao mesmo tempo em que protegia os papéis, comecei a pensar no cenário onde todos estivessem reunidos. Um fim de semana que pudesse servir de palco para o que eu julgava necessário. Não era armadilha no sentido vil. Era convocação ao confronto com regras. Uma casa de campo da família podia ser o lugar onde a verdade viria à tona sem plateia externa, onde eu poderia controlar as fugas e dar ao meu filho a chance de ouvir de mim, antes de qualquer corrente de fofoca, o que realmente acontecera. Lá, em meio ao barulho de lenha e o cheiro de mato, as máscaras têm a tendência de cair. Comecei a organizar a logística, a chácara precisava estar livre, a comida precisava ser preparada, o clima precisava ser o de um reencontro familiar. Enviei convites simples, quase cotidianos, para um fim de semana de descanso. Eles aceitaram prontamente, como se aquela proposta fosse a coisa mais natural do mundo. E aceitei também, porque queria vê-los juntos, observar as reações, sentir o pulso daquilo que estava por vir. Enquanto fazia esses preparativos, a angústia estava sempre presente. À noite, ainda ao deitar, eu me perguntava se estava agindo com honra ou se apenas vendia a minha própria alma em troca de uma vitória fria. A resposta que me vinha era sempre a mesma. Honra não é permanecer em silêncio diante do que fere, mas escolher como a verdade será servida. Eu me prometi naquele silêncio de homem velho que faria com que a verdade cortasse com precisão, não com selvageria.
E assim fechei o ciclo daquele dia, com papéis organizados, provas arquivadas, um plano traçado e um convite marcado em uma sexta-feira qualquer. O segredo me consumia por dentro, mas me moldava por fora. A calma que eu exibia era a mesma calma de quem sabe o que vai fazer e não precisa anunciar. O filho que nada sabia continuava a rir de pequenas coisas, a me chamar de pai com a mesma confiança. Eu guardava essa imagem. Porque, depois do choque, talvez fosse disso que ele precisasse mais. Não de um homem que o esmagasse, mas de um pai que, ainda ferido, escolhera construir um caminho para que ele enxergasse. O dia do fim de semana estava marcado. E eu sabia, com a clareza de quem já viu muitas voltas do mundo, que o momento da revelação estava chegando. Não por impulso, mas por necessidade. E quando chegasse não seria uma explosão desenfreada, seria um corte preciso, feito para que ninguém saísse ileso, mas para que todos, se quisessem, pudessem recomeçar. Na vida de um homem velho, há um instante em que ele entende que poder não é gritar mais alto, mas assinar o papel certo no momento certo. E naquela semana, com o convite já enviado para o tal fim de semana em família, foi exatamente o que fiz. Levei meu terno surrado ao alfaiate, ajeitei as mangas, fiz a barba e fui ao cartório. De fora, parecia apenas um senhor resolvendo burocracias. Por dentro, eu estava preparando a fundação do que viria a ser a queda mais silenciosa que aquela casa já veria. Entrei no escritório do advogado com a calma de quem está pagando uma conta antiga. Ele me recebeu com aquele sorriso profissional, mas bastou olhar em meus olhos para entender que aquilo não era uma visita comum. Coloquei sobre a mesa uma pasta vermelha, a mesma que dormia guardada no fundo do meu armário há décadas. Dentro dela estavam o testamento original, as certidões, a escritura e uma cópia do seguro de vida. Ele abriu devagar, leu uma linha, depois outra, e levantou o olhar. "Mudanças grandes?" perguntou. Eu apenas disse, "Mudanças justas." Começamos a revisar cada detalhe, como cirurgiões analisando um coração prestes a ser transplantado. Eu já sabia exatamente o que queria: preservar meu filho, garantir o que era dele por direito e retirar de qualquer documento o nome de quem transformou meu lar em um teatro de traição. Era simples, não havia ódio, só precisão. Retirei o nome da minha esposa de todos os bens, contas conjuntas e seguros. A casa que ela acreditava ser metade dela voltava, oficialmente, a ser só minha. Nenhum barulho, nenhuma briga, apenas um carimbo, uma assinatura e o destino reescrito. Enquanto o advogado digitava, senti o peso da caneta em meus dedos. Cada letra do meu nome era uma forma de dizer "basta", sem precisar abrir a boca. Lembrei-me do rosto dela naquela manhã, o olhar calmo, o sorriso que me desfez, e percebi o quanto aquele sorriso me deu força. Às vezes, é isso que uma traição faz. Transforma o amor em uma ferramenta de foco. Saí do cartório sem pressa, caminhando pelas ruas como quem finalmente respira depois de uma longa noite. Naquela mesma tarde, fui ao banco. A gerente me reconheceu, ofereceu café e perguntou se eu desejava atualizar meus cadastros. Eu sorri e disse que sim. Abri uma nova conta em meu nome, sem vínculos com ninguém. Transferi parte das economias, fechei cartões, ajustei investimentos. Fiz tudo com cuidado para que nada parecesse súbito. Ela perguntou se eu estava me preparando para uma viagem. Algo assim, respondi. E de certo modo era verdade. Eu estava embarcando para longe de uma vida que já não me pertencia. Nos dias seguintes ela, minha esposa, começou a notar uma mudança. Não nos gestos, mas no ar. Eu chegava em casa mais tarde, dormia menos e pela primeira vez em muitos anos não perguntava onde ela ia. Isso a desarmava. A indiferença é uma arma cruel. O silêncio, uma sentença sem apelação. E quanto mais eu a ignorava,
mais ela tentava entender o que estava acontecendo. Certa noite ela disse: "Você está diferente." Eu apenas respondi: "Estou acordado." E voltei a ler meu jornal. Ela não insistiu, mas a semente do medo foi plantada. Enquanto isso, meu filho continuava alheio, animado com o tal fim de semana. Me perguntava o que deveria levar, se precisava comprar algo especial para o churrasco, se Rafael iria também. Quando ouvi esse nome, senti o sangue gelar por um segundo, mas mantive o rosto firme. Disse apenas que sim, que ele também estaria lá e que seria bom reencontrar todos juntos. O garoto sorriu, inocente, e voltou a fazer planos. Eu o observei e pensei que talvez essa fosse a última vez que o veria, sem o peso do que estava por vir. No meio de tanta calma ensaiada, percebi que precisava dar um passo a mais. Um movimento invisível, mas decisivo. Liguei novamente para o advogado e pedi um adendo no testamento. Incluí uma cláusula de reversão, garantindo que, caso algo me acontecesse, os bens iriam diretamente para o nome do meu filho, mas sob tutela temporária de uma fundação. Eu queria protegê-lo não apenas do que viria, mas também de si mesmo. Sabia que, depois de conhecer a verdade, ele poderia agir por impulso, cometer erros que custariam caro. E eu não deixaria que a dor o tornasse imprudente. No final daquela semana, recebi os documentos prontos. As assinaturas estavam frescas, o selo carimbado, o peso do papel nas mãos era quase um alívio físico. Quando saí do escritório, o vento soprou forte. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o mundo ainda me obedecia em alguma medida. A vingança não era um plano de destruição. Era uma engenharia de recomeço. Guardei tudo na pasta vermelha. Voltei para casa e encontrei minha esposa na varanda, mexendo no celular. Ela levantou o olhar, forçou um sorriso e disse: "Está tudo bem?" Eu sorri de volta. "Melhor do que nunca." Ela pareceu desconfiar, mas não perguntou nada. E enquanto o sol se punha, eu sabia que, naquele exato momento, eu tinha feito algo que nenhum grito ou briga jamais faria. Tirei dela o chão, sem que ela sequer percebesse. Nos dias seguintes, ela começou a andar pela casa mais devagar, observando-me de longe, tentando decifrar o que eu tramava. Mas era tarde demais. As mudanças já estavam feitas, os papéis já tinham novos nomes e a história que ela acreditava controlar já não lhe pertencia. O fim de semana se aproximava. A chácara estava pronta, o churrasco encomendado, as malas discretamente preparadas. Eu via nos olhos dela um misto de dúvida e apreensão, como quem sente que algo se aproxima, mas não sabe o quê. E eu, cada vez mais calmo, só pensava em uma coisa: não se trata mais de vingança, mas de equilíbrio. Quando um homem perde tudo dentro de si, ele precisa reconstruir o que o cerca para não desaparecer junto. E aquele testamento, aquelas assinaturas, aqueles carimbos silenciosos eram minha forma de me reconstruir. No sábado de manhã, antes de partirmos, olhei-me no espelho e quase não me reconheci. O rosto cansado continuava o mesmo, mas o olhar tinha voltado a ter propósito. E propósito é algo que nem a traição mais fria consegue apagar. A sexta-feira amanheceu com um sol calmo, sem pressa. Era como se o mundo todo estivesse se preparando comigo. Acordei antes do despertador, coisa que não fazia há anos. Coloquei o café para ferver, sentei à mesa e observei a cozinha, a mesma onde, por meses, eu engolia o silêncio junto com o amargo das manhãs. Mas agora, aquele silêncio tinha outro peso. Não era vazio, era expectativa. Tudo estava pronto. A casa de campo ficava a 2 horas da cidade, cercada de árvores antigas, um lago pequeno ao fundo e uma varanda que cheirava a madeira molhada. Era da minha família havia décadas, e poucos sabiam que ainda estava em meu nome. Fiz questão de mantê-la fora das conversas, como um segredo preservado para dias em que a solidão cobrasse visita. Agora aquele lugar se tornaria palco do que eu chamei de ajuste natural.
Enviei as mensagens cedo. Uma para meu filho, outra para minha esposa e outra, cuidadosamente redigida, para Rafael. O convite era simples, inocente, quase banal. Fim de semana na chácara. Vamos colocar a conversa em dia. Meu filho respondeu em minutos, entusiasmado. Ela demorou um pouco mais, mas aceitou. Já Rafael respondeu com frieza depois de 2 horas. Claro, senhor, será um prazer. Eu quase pude sentir o desconforto entre as palavras. Passei o resto do dia preparando detalhes. Pedi ao caseiro para limpar o local, mandei estocar lenha, verificar o gerador e comprei vinho. O mesmo que costumávamos abrir em aniversários. Cada garrafa seria uma lembrança disfarçada de normalidade. Eu queria que tudo parecesse comum, porque a verdadeira força de uma armadilha não está no susto, mas na tranquilidade antes dele. À noite, ela me perguntou se eu realmente achava boa ideia levar todos juntos. Eu respondi que sim, que era hora de deixarmos o passado lá atrás. Ela sorriu de canto, um sorriso que não alcançou os olhos. Está bem, disse, mas percebi que a desconfiança já começava a se formar. No sábado, partimos. Meu filho dirigia o carro, empolgado com a viagem. No banco de trás, ela mexia no celular, fingindo interesse nas paisagens. Eu observava tudo pelo reflexo do vidro, como quem assiste a um filme que já sabe o final. A estrada era longa e o rádio tocava músicas que, em outros tempos, eu teria cantado junto. Mas naquele dia, o som era só pano de fundo para o barulho que vinha de dentro. O pulsar calmo de um homem que finalmente tinha o controle nas mãos. Chegamos no fim da tarde. O portão da chácara rangeu ao abrir e o cheiro de terra úmida encheu o ar. Meu filho desceu animado, respirando fundo. Caramba, pai, eu nem lembrava como esse lugar era bonito. Sorri e disse que aquela casa sempre teve o dom de guardar segredos e que alguns deles, naquela noite, viriam à tona. Ele riu sem entender. Enquanto descarregávamos as malas, ouvi o som de outro carro se aproximando. Rafael. O motor desligou. A porta bateu e ele apareceu, com aquele sorriso incômodo de quem tenta parecer confortável, mas já sente o gelo na nuca. Cumprimentou meu filho com o entusiasmo ensaiado de sempre, abraçou-o e depois virou-se para mim. Senhor, obrigado pelo convite. Respondi apenas. Você sempre foi bem-vindo aqui. E deixei o peso da ironia flutuar no ar. A noite chegou devagar. Acendemos a lareira e o jantar começou. Fiz questão de preparar tudo pessoalmente. Carne assada, arroz simples e o vinho antigo que guardava para ocasiões especiais. Ela tentou ajudar, mas eu disse que não era necessário. A cada gesto dela, a cada olhar cruzado, o clima se tornava mais denso, mas ninguém ousava comentar. O fogo da lareira refletia nos copos, e cada gole parecia uma tentativa de manter a normalidade. Rafael falava pouco. Tentava evitar meu olhar. Em certos momentos, percebia-o trocando olhares rápidos com ela, como 2 cúmplices tentando decifrar se estavam em perigo. Eu apenas observava, calmo, estudando os movimentos, os gestos, os silêncios. Era curioso como o medo pode deixar uma pessoa mais transparente do que qualquer confissão. Depois do jantar, sugeri que tomássemos café na varanda. O vento soprou frio e as árvores faziam um som constante, como um sussurro de fundo. Foi quando comecei com voz tranquila. Sabe, às vezes a gente passa anos achando que conhece as pessoas. Acredita nelas, as defende, as chama de família. Falei olhando para o horizonte, sem encarar ninguém diretamente. Mas basta um descuido para perceber que, na verdade, convivemos com estranhos. Meu filho riu sem entender o tom. Tá filosófico hoje, pai? Eu sorri de leve. Digamos que é um fim de semana de reflexões. Rafael abaixou o olhar. Ela cruzou as pernas inquieta. O silêncio que se formou foi pesado o suficiente para ser cortado. Eu continuei. A lealdade, meu filho, é algo que a gente só entende quando ela é quebrada. E quando isso acontece,
Não há como colar o que se partiu. No máximo, a gente aprende a olhar para os cacos e aceitar que foi ali que a verdade começou. Ela se levantou abruptamente. Vou ver a sobremesa. Eu deixei. Rafael pigarreou, fingindo naturalidade. Meu filho, sem perceber a tensão, mudou de assunto. Começou a falar do trabalho, das metas, das viagens. Eu o ouvi, mas metade da minha mente já estava na etapa seguinte. O jantar tinha sido apenas o prólogo. A peça principal seria servida pela manhã. Quando a casa adormeceu, fiquei na varanda observando o fogo morrer. Pensei em tudo o que construí, no que perdi, no que ainda estava prestes a perder. Pensei no olhar do meu filho, tão limpo, tão distante da sujeira que rondava aquele ambiente, e senti um nó na garganta, mas não havia volta. A verdade precisa de dor para nascer. Na madrugada, entrei no quarto, abri a pasta vermelha e coloquei dentro dela um envelope branco. No envelope, documentos, fotos, cópias, tudo que comprovava o que eles fingiam que não existia. Na capa, escrevi apenas uma frase: para quem ainda acredita no que vê. Quando o sol nascesse, aquele envelope encontraria seu destino. E então, o jogo começaria de verdade. O amanhecer na chácara tinha um tipo de silêncio que engana. Não é o silêncio calmo da paz, é o que antecede um trovão. Aquele momento em que o ar pesa, os pássaros param de cantar e até o vento parece segurar o fôlego. Acordei antes de todos. Preparei café, como sempre fazia, e o aroma se espalhou pela cozinha antiga, com suas paredes que guardavam mais lembranças do que eu seria capaz de contar. Enquanto mexia o açúcar, senti algo diferente no peito. Não era raiva. Era uma espécie de lucidez afiada. O envelope branco estava sobre a mesa, exatamente onde deixei na noite anterior, ao lado da pasta vermelha que me acompanhava como uma sombra. A luz do sol da manhã atravessava a janela e iluminava as bordas do papel, como se quisesse destacar o peso que ele carregava. Sentei, respirei fundo e esperei o som dos passos deles. Minha esposa foi a primeira a descer. Usava aquele mesmo hobby de sempre, o que eu havia comprado em uma viagem anos atrás, quando ainda acreditava que amor se media em gestos pequenos. Ela entrou na cozinha com um sorriso cansado e perguntou se eu havia dormido bem. O suficiente, respondi. Servi-lhe café e ela se sentou à mesa sem perceber o envelope. Poucos minutos depois, meu filho apareceu, ainda sonolento com os cabelos bagunçados. Pai, o cheiro tá ótimo, disse, sentando-se ao meu lado. Sorri. Pedi que chamasse Rafael, que dormia no quarto dos fundos. Diz para ele que o café tá servido. Enquanto ele saía, ela finalmente notou o envelope. Tocou-o de leve, fingindo curiosidade. O que é isso? Perguntou. Documentos, respondi. Da casa. Ela arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. Ficou quieta, olhando para o vapor que subia da xícara. Eu a conhecia bem. O silêncio dela era medo disfarçado. Rafael entrou por último. Tentei não reparar no desconforto que lhe deformava o rosto. Cumprimentou todos, puxou a cadeira e sentou, evitando cruzar o olhar comigo. Por um instante a cena parecia qualquer manhã comum. A mesa, o café, o cheiro de pão quente, as vozes suaves. Mas o tempo, às vezes, disfarça o abismo que se abre entre as pessoas. Coloquei o jornal sobre a mesa e comecei com uma voz tão tranquila que até eu me surpreendi. Sabe, eu fiquei pensando, quantas vezes a gente toma café com quem nos apunhalaria sem pensar duas vezes? Meu filho riu, achando que era uma daquelas frases de efeito que eu gostava de soltar. Ah, pai, isso é coisa de filme. Eu olhei para ele e meu tom mudou. Não, filho, é coisa da vida real. Ela ficou imóvel. Rafael parou de mastigar o pão. O ar da cozinha ficou espesso. Foi então que me inclinei levemente para a frente e disse, sem elevar a voz. Eu vi. 3 palavras. Só isso. O efeito foi imediato. O rosto dela perdeu a cor, os lábios se contraíram e os olhos.
Aqueles olhos que um dia foram refúgio, agora eram um abismo. Rafael engoliu em seco, olhou para ela e depois para mim, mas não disse nada. O silêncio se instalou como um peso sobre todos nós. Meu filho olhou em volta, confuso. Viu o quê? Perguntou. Eu não respondi de imediato. Peguei o envelope e o empurrei devagar até o centro da mesa. A verdade, disse apenas. Ela tremia. Tentou disfarçar, mas não conseguiu. Você está interpretando errado, murmurou num fio de voz. Eu mantive o olhar fixo, sem piscar. Não há interpretação quando se vê o que se viu, respondi. Meu filho olhou para ela, depois para Rafael. A dúvida começou a se desenhar no rosto dele como uma mancha de tinta que se espalha pela água. O que está acontecendo? Perguntou mais alto. Foi quando ela perdeu o controle da própria máscara. Não foi o que parece, gritou. Mas a frase dita assim era uma confissão disfarçada. Rafael tentou intervir, murmurando algo como calma, mas a voz dele falhou. Eu não gritei, não chorei. Apenas abri o envelope. Tirei de dentro uma fotografia, uma cópia de mensagem, um comprovante de transação e os coloquei sobre a mesa, um por um, com a paciência de um relojoeiro. Isso, disse, é o que acontece quando confiança vira descuido. Meu filho ficou em silêncio. O rosto dele se contraiu, primeiro em incredulidade, depois em raiva. Ele olhou para Rafael com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de decepção pura que rasga sem precisar de palavras. Pai, é verdade? Eu apenas balancei a cabeça. A pergunta certa é: por que foi preciso eu ver para que você acreditasse? A partir dali, o caos se instalou. Rafael se levantou, tentou se justificar, mas o som da própria voz parecia lhe envergonhar. Minha esposa chorava, mas era um choro estranho, sem lágrimas verdadeiras, o choro de quem percebe que o chão está desaparecendo. Meu filho gritou, empurrou a cadeira, saiu pela porta da varanda e ficou lá fora, olhando o lago, tentando respirar. Eu fiquei sentado, calmo. Seria mentira dizer que não senti nada. Eu sentia tudo, mas era um tudo organizado, frio, necessário. Aquilo precisava acontecer. A verdade precisava nascer, e às vezes ela nasce suja, aos gritos. Depois de alguns minutos, levantei-me, peguei as folhas que estavam na mesa e guardei-as novamente no envelope. Olhei para ela e para Rafael e disse: vocês dois acabaram de perder o direito de mentir. A partir de agora, tudo o que existe entre nós é silêncio, mas não o mesmo de antes. Agora é o silêncio da consequência. Ela tentou falar algo, mas eu não deixei. Passei por ela, saí pela varanda e encontrei meu filho ainda ali, de costas, encarando a água. Coloquei a mão em seu ombro. Ele não olhou para mim. Por quê? Perguntou num sussurro. Porque às vezes a gente precisa ver o pior das pessoas para entender quem realmente somos, respondi. Ele ficou quieto, chorou sem fazer barulho. Eu não o abracei. Sabia que naquele momento ele precisava se quebrar sozinho. Voltei para dentro, deixei o envelope sobre a mesa e olhei para os dois, ela e Rafael, que agora pareciam tão pequenos quanto as mentiras que contaram. A verdade não destrói famílias, eu disse. A mentira é que faz isso. Saí da cozinha e deixei-os ali, cercados pelos destroços invisíveis do que um dia chamaram de amor. Naquela manhã, eu não apenas revelei o que sabia. Eu devolvi a eles o peso das escolhas que fizeram. E enquanto a casa mergulhava no silêncio, percebi algo que nunca vou esquecer. Quando a verdade chega, ela não precisa gritar. Ela só precisa ser dita no momento exato em que ninguém mais pode fingir que não ouviu. A manhã seguinte nasceu cinza, sem sol, e eu senti que o mundo lá fora estava no mesmo tom da casa. Nenhum deles dormiu bem. Dava para perceber pelos rostos amassados, pelos passos arrastados, pelas palavras que tentavam sair e morriam antes de formar sentido. O café esfriava na mesa intocado. Ela evitava meu olhar.
E Rafael, com o rosto pálido, parecia um homem prestes a ser sentenciado. Já meu filho, o único inocente naquela história, tinha o olhar de quem acabara de envelhecer 10 anos em uma noite. Eu não disse bom dia. Não havia mais nada de bom para ser dito. Apenas tirei do bolso interno do casaco um envelope diferente. Aquele que eu havia preparado semanas antes, ainda na cidade, quando decidi que o silêncio seria minha arma. Coloquei-o sobre a mesa, entre as 3 xícaras vazias. O som do papel batendo na madeira pareceu ecoar como um tiro. Ela foi a primeira a reagir. "O que é isso agora?" perguntou com a voz trêmula. Eu a encarei por alguns segundos antes de responder. "O fim do que vocês chamavam de segurança." Rafael tentou sorrir nervoso. "Olha, senhor, eu sei que errei, mas a gente pode conversar, resolver isso como adultos." "Adultos não se deitam com a mulher de quem os acolheu em casa." Interrompi com a calma de quem não precisa mais gritar. "E muito menos usam amizade como disfarce para covardia." Ele baixou a cabeça, sem coragem de encarar. Eu abri o envelope e tirei de dentro uma pilha de documentos. Empurrei o primeiro em direção a ela, uma cópia do pedido de divórcio. "Assinado e protocolado ontem", informei. "Você não precisará se preocupar com advogados, está tudo resolvido. Sem pensão, sem partilha. A casa nunca foi sua e agora os papéis confirmam." O som que ela fez foi um misto de suspiro e soluço. "Você não pode simplesmente..." "Posso sim", interrompi outra vez. E já fiz. Peguei o segundo documento e o coloquei diante de Rafael. Era uma notificação judicial emitida por meu advogado, acusando-o de invasão de domicílio e conduta indevida. Ele leu as primeiras linhas e empalideceu. "Isso é uma piada." "Não é", respondi. "É um lembrete de que até o perdão tem preço." Meu filho olhava tudo em silêncio. Eu o vi engolir em seco, sem saber de que lado ficar. Ele olhou para mim, depois para a mãe, e a voz saiu quase num sussurro. "Pai, o senhor vai mesmo seguir com isso?" Eu o encarei com ternura e cansaço. "Filho, há um limite para o quanto um homem pode ser ferido e ainda continuar fingindo que está vivo. O que eu estou fazendo não é vingança. É só a devolução da verdade na mesma moeda." Ela tentou falar de novo, mas não encontrou força. Levantou-se, deu alguns passos e se apoiou na pia, chorando sem som. Rafael levantou a mão, como quem quer se explicar, mas a voz falhou antes da primeira palavra. "Vocês não entenderam nada ainda", continuei com um tom quase sereno. "A punição não é perder uma casa, um conforto ou um nome em um documento. É viver sabendo que alguém viu quem vocês realmente são. E que mesmo assim optou por não se rebaixar ao nível de vocês." Rafael se levantou, cambaleando. Eu só queria entender o porquê disso tudo. Ela me disse que vocês estavam mal, que o casamento já tinha acabado." "Então ela mentiu para você também", respondi. "E é isso que vocês merecem um ao outro. Viver cercados por mentiras, sem saber onde termina uma e começa a outra." Meu filho, ainda em silêncio, saiu da sala. O som da porta batendo ecoou pela casa como um trovão abafado. Ficamos apenas nós 3. Ela de joelhos com as mãos tremendo. Rafael parado como um animal encurralado. E eu, em pé, finalmente respirando. Fui até a mesa, recolhi os documentos e os guardei de volta no envelope. "O que acontece a partir daqui é escolha de vocês. Eu já fiz a minha. E a minha escolha foi não viver mais entre pessoas que confundem amor com conveniência." Peguei o casaco no encosto da cadeira e caminhei até a porta. Parei antes de sair e olhei uma última vez para ela. "Você me perguntou uma vez o que seria pior, perder alguém ou ser esquecido por quem se ama. Agora vai descobrir as duas coisas ao mesmo tempo." Deixei-os ali, entre papéis e vergonha, e saí da casa. O vento gelado me atingiu no rosto como um soco, mas era um tipo de dor que traz alívio. Caminhei até o lago, sentei-me no banco de madeira e fiquei observando a superfície calma da água.
Tudo parecia igual, mas nada era o mesmo. Ouvi os passos de meu filho se aproximando. Ele não disse nada, apenas se sentou ao meu lado. Ficamos ali em silêncio, por longos minutos. Finalmente ele perguntou: "E agora, pai?" Olhei para o horizonte, onde o sol começava a nascer de novo. "Agora, filho, agora a gente deixa o barulho para eles e aprende o valor do silêncio." Ele assentiu, sem olhar para mim. E pela primeira vez desde o início de tudo, senti que, apesar da dor, havia algo intacto entre nós. O respeito. Quando voltamos para casa, ela e Rafael já tinham ido embora. O envelope com as cópias dos documentos permanecia sobre a mesa, junto a 2 xícaras intocadas. A casa cheirava a café frio e arrependimento. Peguei a pasta vermelha, guardei-a no porta-malas e olhei uma última vez para o interior da sala. Cada parede, cada móvel, cada detalhe era testemunha do fim de uma era. Fechei a porta com calma, sem olhar para trás. Enquanto o carro se afastava pela estrada de terra, senti um peso sair dos ombros. O som dos pneus esmagando o cascalho soava como a trilha de uma libertação que custou caro, mas que finalmente fazia sentido. Eles acordaram naquela manhã com o que não esperavam, a descoberta de que quem parecia fraco tinha, na verdade, planejado tudo. Que o silêncio que os incomodava era o mesmo que os havia condenado. E pela primeira vez eu sorri, não por vitória, mas por justiça. Nos dias que se seguiram, o silêncio foi absoluto. A casa parecia um corpo sem alma. E talvez fosse. As vozes que antes preenchiam o espaço haviam desaparecido, substituídas pelo eco de uma ausência que finalmente fazia sentido. Ela havia ido embora com o mínimo possível. Uma mala pequena, algumas roupas e o resto de dignidade que conseguiu fingir ter. Rafael, segundo soube depois, também desapareceu. Meu filho ficou, mas não era mais o mesmo. E eu também não. Na primeira manhã sozinho com ele, o café esfriou entre nós. Ele mexia o açúcar com lentidão, os olhos baixos, como se o simples ato de me encarar fosse doloroso. "Pai", disse, "por que não me contou antes?" A pergunta veio suave, mas carregada de espinhos. Demorei para responder. Porque há verdades que destroem antes de curar. E eu não queria te ver sangrar por algo que você não fez. Ele levantou o olhar, e nos olhos dele havia mais confusão do que raiva. Eu convivi com ele todos esses anos. Era meu irmão de alma. E ela era minha mãe. Assente, compreendendo cada palavra. Sim, e é exatamente por isso que eu esperei. Porque quando a decepção vem das pessoas que mais amamos, não é só o coração que quebra, é a imagem que temos do mundo. Ele respirou fundo. Eu queria ter visto por mim mesmo. Não, filho, você queria acreditar que nunca veria, e essa é a diferença. Ficamos em silêncio por longos minutos. O som distante do vento entrando pelas janelas quebrava a tensão como um lembrete de que o tempo, indiferente, seguia seu curso. Quando ele finalmente falou de novo, a voz era outra, mais pesada, mais adulta. E agora, o que a gente faz? Agora a gente reconstrói, mas não o que tínhamos, o que sobrou. Nos dias seguintes, ele tentava agir normalmente. Ia ao trabalho, respondia mensagens, mas o olhar denunciava o cansaço de quem ainda carregava o peso de uma casa que desabou dentro da alma. Às vezes eu o ouvia à noite, trancado no quarto, chorando baixo. Fingia não perceber. Há dores que um pai não pode curar com palavras, só com presença. Certa tarde o telefone tocou. Era ela. A voz do outro lado estava seca, sem emoção. "Podemos conversar?" Respirei fundo. "Sobre o quê?" Ela hesitou antes de dizer. "Sobre o que sobrou." Aceitei encontrá-la. Não por curiosidade, mas por necessidade de encerrar o que ainda insistia em respirar. Marcamos num café discreto, longe de tudo. Quando cheguei, ela já estava lá, encolhida na cadeira, os olhos fundos.
O rosto, outrora altivo, agora carregava as marcas do próprio erro. Você venceu, disse assim que me viu. Não, eu apenas sobrevivi. Ela desviou o olhar. Eu não sei o que me deu. Foi confusão, carência, loucura. Foi escolha. Interrompi. Não me deve justificativas. Deve a si mesma. Ficamos em silêncio. O garçom trouxe o café e o vapor subiu entre nós como uma barreira invisível. Ela me olhou de novo e por um instante eu vi a mulher que um dia amei. Não a traidora, mas a companheira dos primeiros anos, quando o amor ainda era uma promessa e não um contrato. Você ainda me odeia? Perguntou. Não, respondi. Odeio o que você fez. Mas você não. Você já não me pertence o suficiente para isso. Ela baixou a cabeça e chorou, desta vez com lágrimas verdadeiras. Eu não toquei nela, só esperei. Quando o pranto cessou, levantei-me e deixei algumas notas sobre a mesa. Espero que encontre paz do seu jeito. E você? Perguntou quase num sussurro. Eu já encontrei. Voltei para casa com o coração leve, mas não vazio. Meu filho estava na varanda quando cheguei. Ela ligou para mim também. Disse. Não atendi. Eu assenti. Fez bem. Nessa noite jantamos juntos em silêncio. O rádio tocava uma música antiga, dessas que falam de perdão e esquecimento. Eu percebi que ele olhava para mim com um tipo de respeito diferente. O respeito que nasce quando se entende que o pai também é humano e que até homens velhos sangram, mas sabem se recompor. Os dias seguintes foram de rotina reconstruída. Passei a cuidar mais do jardim, do cachorro, das pequenas coisas que o tempo costuma levar quando o caos domina. Meu filho voltou a sorrir aos poucos e comecei a vê-lo sair, encontrar amigos, respirar de novo. A ferida não tinha fechado, mas pelo menos parou de sangrar. Uma noite, ele me chamou na sala. Tinha uma caixa de sapatos nas mãos. Achei isso entre as coisas dela, disse. Dentro estavam fotos antigas, viagens, aniversários, risadas que pareciam pertencer a outra vida. Ficamos olhando em silêncio. Ele pegou uma das fotos, eu, ela e ele, pequeno, sorrindo na beira do mar. Dói, disse ele. Dói mesmo, respondi. Mas um dia vai doer menos. E vai sobrar o que realmente importa, o que a gente aprendeu. Ele me olhou com uma seriedade que não combinava com a idade. Aprendi que amor sem respeito é só ilusão. Sorri. Então você já está pronto para ser um homem. Na manhã seguinte, decidi fazer algo simbólico. Fui até o escritório e tirei da gaveta o envelope branco, aquele com os documentos da queda. Queimei tudo na lareira, não por esquecimento, mas por encerramento. O fogo subiu rápido e o papel virou cinza em segundos. Enquanto observava, senti algo dentro de mim se alinhar. Não era alegria, mas serenidade. O telefone tocou novamente naquela tarde. Era um número desconhecido. Atendi. Uma voz masculina, jovem, do outro lado. Senhor, aqui é o Rafael. Fiquei em silêncio. Eu só queria dizer que me arrependo. Espero que sim, respondi. Mas arrependimento não apaga o passado. Só serve se mudar o futuro. Eu sei. E o Senhor? O Senhor é um homem mais forte do que eu. Não, disse. Sou apenas um homem que aprendeu o preço de se calar demais. Desliguei. Naquela noite abri a janela e deixei o vento entrar. A casa estava vazia, mas pela primeira vez em muito tempo era um vazio que trazia paz. Meu filho entrou na sala, olhou para mim e disse: "Acabou, né?" Acabou. E naquele instante percebi que o fim não é o oposto do começo. É só o ponto onde a gente para de insistir no que já morreu. A família que um dia foi inteira não existia mais. Mas em seu lugar havia algo novo, a verdade. E ela, por mais dura que seja, sempre vale mais do que qualquer mentira confortável. Demorou alguns meses para o silêncio deixar de doer. No começo, cada manhã parecia um lembrete cruel de tudo o que havia sido arrancado de mim. A casa era grande demais, fria demais,
e o som dos meus próprios passos ecoava como uma pergunta sem resposta. Eu acordava antes do sol, por hábito, e ficava parado na cozinha, olhando o vapor do café subir e se dissipar no ar, como se o passado ainda estivesse tentando escapar das paredes. Mas o tempo, como sempre faz, foi transformando as cicatrizes em memória. E a memória, quando não é mais ferida, vira sabedoria. Um dia, sem planejar, comecei a empacotar minhas coisas. Não aquelas que cabem em caixas, as que cabem em lembranças. Guardei apenas o que ainda me dizia respeito. Algumas fotos antigas, a caneca que meu filho me deu no primeiro emprego, a pasta vermelha com documentos e uma carta que escrevi para mim mesmo no auge da dor, lembrando-me de que dignidade não se perde, apenas se reencontra. O resto ficou. Não havia por que carregar pesos que não me pertenciam mais. Vendi a casa. O mesmo lar que um dia foi palco de risadas, depois de traição e enfim de silêncio. O corretor perguntou o motivo da venda. Respondi: estou trocando paredes por horizonte. Ele sorriu sem entender completamente e isso me bastou. Em menos de um mês o negócio estava fechado. Metade do dinheiro guardei para o futuro do meu filho. A outra metade investi em algo que há muito eu não comprava: paz. Comprei uma casinha modesta à beira de um lago, longe do centro, onde o barulho não chegava e o tempo parecia andar de forma mais gentil. Quando me mudei, levei comigo apenas um colchão, uma mesa pequena e o rádio antigo que ainda funcionava com chiado. A primeira noite ali foi estranhamente boa. Ouvir o vento passando pelas árvores, sentir o cheiro da terra molhada, ver o reflexo da lua na água. Tudo aquilo me fez perceber o quanto eu havia esquecido de estar vivo. Nos dias que se seguiram, aprendi a reaprender. Aprendi a cozinhar só para mim, sem me apressar. Aprendi a conversar com o silêncio, sem medo dele. Aprendi a andar devagar, a cuidar das plantas do quintal, a reparar no som dos pássaros pela manhã. Não era solidão, era liberdade. E há uma diferença imensa entre as duas coisas. Meu filho vinha me visitar aos fins de semana. No começo, ele trazia o olhar pesado de quem ainda carregava a culpa, como se o fato de estar bem o fizesse trair algo. Eu sempre o recebia com um abraço e dizia: aqui, a gente não fala do que passou, a gente só respira. Aos poucos ele entendeu. Passou a trazer livros, me ajudava a pintar o portão, ficava em silêncio comigo na varanda, olhando o lago. E nas vezes em que me chamava de pai, o som dessa palavra parecia diferente, mais maduro, mais inteiro. Certa tarde, ele chegou com um envelope. Dentro, um pequeno contrato. Ele havia conseguido um novo emprego numa cidade próxima e queria dividir comigo a boa notícia. Quero começar de novo, do jeito certo, disse. Sorri, e foi a primeira vez em muito tempo que senti orgulho sem que viesse acompanhado de dor. Recomeçar é a única herança que vale a pena deixar, filho. Respondi. Depois que ele foi embora, fiquei sentado à beira do lago até o sol se pôr. O céu estava vermelho, como se queimasse o resto do passado, e as águas refletiam o fogo do fim do dia. Peguei uma pedra e a joguei longe. O som do impacto ecoou no espelho d'água, e eu pensei: foi isso o que aconteceu com a minha vida. Caiu, afundou, mas as ondas ainda estão aqui, se espalhando, alcançando novos lugares. Naquela noite, abri o rádio e uma música antiga começou a tocar. Era a mesma que costumávamos ouvir em viagens de família. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Deixei que a música preenchesse o espaço vazio. A dor já não gritava, só sussurrava, e até isso era bonito. Escrevi em meu caderno, aquele onde anotei as primeiras linhas depois do flagra. Perdoar não é esquecer o que fizeram. É lembrar sem desejar vingança. É olhar para o espelho e ainda se reconhecer. Fechei o caderno e pela primeira vez percebi que não havia mais raiva, nem mágoa. Apenas uma aceitação serena.
A vida não precisava mais me provar nada. Antes de dormir, caminhei até a varanda. A lua refletia no lago, imóvel. Peguei um copo de vinho, sentei na cadeira de balanço e deixei o tempo passar. Pensei nela, não com rancor, mas com distância. Pensei em Rafael, talvez em algum canto tentando começar de novo, e desejei que ele aprendesse o que eu levei tanto tempo para entender. O que se conquista pela mentira nunca dura, porque o tempo é o melhor advogado que existe. Meu filho me ligou antes da meia-noite. Pai, só queria te dizer que te amo. Sorri, olhando para o reflexo da lua na água. Também te amo, filho. E isso é o bastante. Desliguei, encostei a cabeça e fechei os olhos. Lá fora, o vento soprava leve, como se dissesse que, finalmente, tudo estava em seu lugar. E assim, terminou minha história. Não com aplausos nem com revanche, mas com paz. Porque a verdadeira vitória de um homem não é destruir quem o feriu. É permanecer de pé quando ninguém mais acreditava que ele conseguiria.